Bom, pessoal, vamos começar essa primeira aula com uma mais conceitual. Vamos definir hipertensão e vamos falar sobre o diagnóstico. A gente vai ver que a medida da pressão arterial tem todo um passo a passo para ser a medição correta, a posição do paciente, tem várias coisas aí interessantes que a gente tem que atentar para a gente dar o diagnóstico correto de hipertensão arterial. Tá bom? Então vamos. Aqui, isso vem da diretriz europeia, para a gente ver o que mudou da última diretriz, só para a gente ter uma ideia de que bastante coisa vem sendo alterada aí nos últimos tempos em relação à hipertensão arterial. Tá vendo aqui, ó, diretriz de 2013, o que mudou para de 2018, diagnóstico, tratamento. Isso aqui depois dá para a gente ver com calma, a gente vai passar em todos os passos aí. Então, pessoal, vamos definir hipertensão arterial, uma doença multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Então, a gente precisa ter uma coisa sustentada. Pico hipertensivo não é hipertensão arterial. O paciente tem que ficar hipertenso a maior parte do tempo para a gente caracterizar a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial traz alterações funcionais e estruturais dos órgãos-alvos, que a gente vai ver rim, coração, fundo na retina, doença vascular periférica, várias alterações de órgão-alvo, aumentando, assim, o risco de eventos cardiovasculares. É o fator de risco mais comum associado à doença cardiovascular e à hipertensão arterial. Então, assim, para a gente ter uma ideia da dimensão do problema da hipertensão no mundo, né, 70 milhões nos Estados Unidos, 1 bilhão de hipertensos no mundo, 7 milhões de mortes por ano, como eu falei, principal fator de risco modificável com associação independente, linear e contínua para doenças cardiovasculares, doença renal crônica e morte prematura. Realmente é o principal problema na cardiologia, a doença mais prevalente e que é fator de risco para as demais, né, mais importante para as demais doenças que a gente vê, doença coronariana, doença cardíaca, é a hipertensão arterial mesmo. Então, o risco, pessoal, aqui, ó, dobra, o risco cardiovascular dobra cada elevação de 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. São exatamente os estágios, né? A gente vai ver lá na frente, os estágios da hipertensão arterial, eles são separados por 20 milímetros de sistólica e 10 milímetros de diastólica. E o risco, ó, já começa a subir a partir de 115 por 75. Então, qualquer elevação da hipertensão arterial, mesmo que ela esteja ainda em padrões que não são definidos como hipertensão, que a gente vai ver mais para frente, cada aumento de 20 já aumenta o risco, tá? Alta prevalência, a gente vê aí 30% é o básico aí que a gente vê nos estudos de pacientes hipertensos, 30% da população é muita coisa, né? Baixas taxas de controle, o controle é difícil, muitas vezes, porque, assim, é uma doença crônica, o paciente toma várias medicações, o acompanhamento é complicado no longo prazo, então a gente tem problema de controle com uma baixa aderência ao tratamento. Então, pessoal, fatores de risco para hipertensão. A gente já tem noção aí, já tem ideia, mas vamos esquematizar aí, botar sistematizado para a gente ter isso tudo na cabeça. Então, a hipertensão ela aumenta exponencialmente a partir dos 30, 40 anos. É o que a gente vê nessa figura aqui, que é da própria diretriz. Está vendo aqui a linha vermelha? Todas as três são medidas, são critérios diferentes para o diagnóstico de hipertensão, mas você vê que a prevalência da hipertensão ela aumenta exponencialmente, ela é muito prevalente acima dos 60 anos e acima dos 75 anos ela é quase universal, né? Quase todos os pacientes aí ao longo do tempo vão se tornar hipertensos com a idade, né? Até os 50 anos a hipertensão é mais comum em homens, após os 50 anos ela é mais comum em mulheres, mas a diferença é pequena, tá? A prevalência não tem grande diferença entre negros e brancos e demais etnias, não tem. Isso aí mudou um pouco também, né? Os estudos mais novos mostram que a hipertensão ela se distribui de forma homogênea aí na população, né? E outro fator de risco, histórico familiar, é bastante importante. Se o paciente tem história familiar de hipertensão, a gente tem que ficar de olho que ele tem grande chance de também se tornar um hipertenso. Sobrepeso e obesidade, né? A relação é direta e linear. O paciente, quanto aumenta o peso, aumenta o risco de hipertensão arterial e aumentam os níveis tensionais também de acordo com o aumento do peso. Elevada ingestão de sal, isso aí também, durante algum tempo, teve
durante algum tempo teve alguma controvérsia e tal, mas a alta ingesta de sal é um fator de risco para hipertensão arterial, assim como o baixo consumo de potássio, tá? O álcool, no consumo mais elevado, acima de 30 gramas para homens e 15 gramas por dia para mulheres, é um fator de risco também. O sedentarismo, outro fator de risco importante, está bem definido. Fatores socioeconômicos, a gente vê entre pacientes com menor escolaridade, condições de habitação inadequadas e baixa renda familiar, uma prevalência maior de hipertensão arterial, talvez porque junte todos os outros fatores de risco modificáveis aí sejam mais prevalentes também nesse grupo, né? A apneia obstrutiva do sono, relação direta com hipertensão arterial e hipertensão resistente, é uma definição que a gente vai ver mais para frente, o que é hipertensão resistente. Várias drogas podem causar hipertensão ou contribuir para o agravamento da hipertensão. Aí estão alguns citados, o importante é contraceptivos orais, anti-inflamatórios, corticoides, ciclosporina, eritropoetina, drogas ilícitas, né? Então, e o tabagismo, que só para a gente deixar bem amarrado isso, né, que o tabagismo em si não é um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial. O paciente que fuma, ele pode fazer picos hipertensivos, mas ele não tem mais chance maior de se tornar um hipertenso no longo prazo. Claro que tem todos os problemas do tabagismo, mas em relação ao fator de risco para hipertensão, ele não entra, tá? Como é que a gente começa a dividir aqui, contextualizar mais a hipertensão arterial, dividir e classificar, né? Hipertensão primária ou essencial é a hipertensão mais comum, 95% dos casos, em que não tem uma causa única e reversível para alteração da pressão. O paciente é hipertenso por todos aqueles fatores ali, mas a gente não consegue identificar uma causa específica para hipertensão. E a hipertensão secundária, que é uma aula aí à parte, que a gente pode ver mais para frente aí, eu vou tentar fazer uma aula um pouco resumida, porque é um assunto bastante extenso, você tem que ficar falando de cada alteração, de cada doença que causa hipertensão, por que causa hipertensão. Talvez a gente programe aí mais para frente uma aula para a gente fazer um diagnóstico diferencial, que é interessante. Então, 5% dos casos, quando a gente tem um único mecanismo específico e bem definido e geralmente reversível para a hipertensão, a gente classifica como hipertensão secundária, né? O clássico é a hipertensão renovascular, o paciente que tem obstrução na artéria renal, ele vai ter uma hipertensão aí secundária que pode ser tratada e curada, né? Nessa aula aqui a gente vai falar de hipertensão essencial ou hipertensão primária. Temos mecanismos neurais, renais, vasculares, para explicar por que se desenvolve a hipertensão. Eu acho que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo aí falando mais profundamente sobre isso, mas você vê que os antihipertensivos eles vão agir no tônus simpático, eles vão agir na excreção de sódio, eles vão fazer vasodilatação e eles vão agir no sistema renina-angiotensina. Então, os antihipertensivos, quando a gente combina os antihipertensivos, isso também está bem definido nas novas diretrizes, que a combinação de antihipertensivos é muito mais interessante do que o uso de um antihipertensivo único em doses altas. Então, é muito recomendado a combinação de antihipertensivos com um efeito cinético, exatamente por isso, porque você ataca os vários mecanismos fisiopatológicos que mantêm a hipertensão arterial, tá? Lesões de órgão-alvo, a gente vai falar também lá na frente, quando a gente classificar os pacientes em baixo risco, risco intermediário, alto risco ou muito alto risco, as lesões de órgão-alvo elas vão entrar bastante aí nessa classificação, só para a gente elencar aqui quais são, o que a gente chama de órgão-alvo e quais são essas alterações, né? Elas podem ser secundárias à sobrecarga pressórica ou à lesão vascular causada pela hipertensão. Então, a cardiopatia hipertensiva, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, arritmias, a FA tem uma relação importante com hipertensão arterial, doença cerebrovascular, né, o AVE, 80% dos acidentes vasculares encefálicos são isquêmicos, e tem uma relação da hipertensão arterial também com o declínio da função cognitiva, né, com demência em pacientes mais idosos, né. A ortopatia, aneurisma de aorta, dissecção aórtica, doença arterial periférica, tudo isso aí está relacionado com hipertensão. Tá? Os rins, eles podem ser causa e
consequência da hipertensão arterial. A gente viu que tem os mecanismos renais aí que mantêm a hipertensão, mas a própria hipertensão vai acabar causando lesão renal também. Isso aqui é uma coisa um pouco mais teórica, né? A gente tem lesão isquêmica, lesão por hiperperfusão, aquela lesão, isso crônica, né? E a lesão aguda, maligna, aquela aspecto em bulbo de cebola, que você faz uma arteriosclerose hiperplásica, né? Lesão crônica é mais uma arteriolosclerose hialina, mas isso é só uma coisa conceitual. Só a gente lembrar que o rim aí é causa e alvo da hipertensão, né? A retinopatia hipertensiva, a gente tem aí a classificação da retinopatia, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, a gente tem que estar sempre de olho nas alterações oculares no paciente hipertenso. As diretrizes recomendam sempre que possível o exame de fundo de olho, né? E a gente tem as várias graduações aqui. Isso hoje em dia a gente raramente o próprio clínico faz isso, né? Isso é mais encaminhado para o oftalmo, mas a gente tem as alterações aqui, ó, os exudados algodonosos, as hemorragias em chama de vela, que você já vê hemorragia aqui, o cruzamento arteriovenoso patológico, né, que a artéria ela passa por cima da veia e começa a causar, você vê, como se fosse uma obstrução venosa aqui da veia que passa embaixo. Então, isso tudo está relacionado à hipertensão arterial, né? Alguns marcadores de lesão de órgão-alvo são interessantes para a gente acompanhar o paciente e identificar precocemente algum tipo de alteração de órgão-alvo e aí poder tratar o paciente de forma mais efetiva. A albuminúria é um desses, a gente vai ver também quando a gente for falar dos exames, ecocardiograma, remodelamento ventricular, espessura da íntima média da carótida pelo Doppler, algumas outras coisas aqui mais conceituais, né, de rigidez arterial, o índice tornozelo-braquial é interessante, apesar de pouca gente fazer, mas é uma coisa que a diretriz chama atenção também, que é um marcador precoce de doença vascular periférica. Depois a gente vai ver como é que calcula isso aí também. Tá, então depois dessa parte aí mais conceitual, vamos passar para a semiologia da pressão arterial, pessoal. Como é que a gente verifica a pressão arterial do paciente? Como é que a gente mede a pressão arterial do paciente de forma correta, né? Uma coisa que a diretriz mudou recentemente era eles sempre recomendavam o esfigmo auscultatório, né? Aquela medida clássica com esteto, mas a partir dessa nova diretriz de 2020, eles passaram a recomendar inclusive no consultório médico, de forma hospitalar, os aparelhos oscilométricos, os automáticos, a medida da pressão naqueles aparelhos que a gente compra nas lojas especializadas, eles passaram a recomendar em detrimento da medida tradicional da pressão arterial. Tá? Então, isso aí é uma mudança recente e importante. Isso foi mais para facilitar, para poder fazer com mais frequência a medida em casa. A gente e nos estudos também, esses aparelhos eram mais usados do que os aparelhos tradicionais. Né? Então, a recomendação é que esses aparelhos agora sejam o padrão aí, quando eles estiverem disponíveis. Mas a medida tradicional também está perfeita, não tem nenhum problema de ser feita, não. Os aparelhos devem ser validados e calibrados a cada 6 a 12 meses, né? 6 meses o tradicional e 12 meses esses digitais, né? E eles não recomendam o uso de aparelhos de punho, de medida da pressão no punho ou no dedo, né? Porque a variabilidade de medida é muito maior. Tem alguns aparelhos de punho que podem ser usados, mas são aparelhos mais usados em estudos e os que a gente encontra por aí para vender, eles não são adequados para isso, não. Outra coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é o tamanho do manguito. Na diretriz, a gente tem que, ele diz aqui, o certo mesmo é você medir o tamanho do braço do paciente e aí associar o tamanho do braço à largura do manguito que você vai usar, tá? A gente tem que ter em mente o seguinte, que a gente pode ter alguma tolerância, mas lembrar que um manguito muito pequeno para o braço do paciente, ele pode superestimar a pressão. Você vai aferir a pressão alta e o paciente, na verdade, não está hipertenso. E um manguito muito grande, muito largo, ele pode subestimar a pressão. O que a gente geralmente encontra é
um paciente com braço muito largo, um paciente obeso, e a gente usando um aparelho normal de adulto aqui, ó, de 27 a 34 centímetros, no paciente obeso, esse manguito, que é o que geralmente tem nos consultórios, né, em ambulatório, em UPA, ele vai ser pequeno para a medida do paciente mais obeso. O que a gente recomenda, geralmente, que é o que eu faço, eu tenho 2 manguitos. Eu tenho um normal, de adulto, e tenho um maior para de obeso, que ele vai até 44 centímetros. Tá? Se o paciente tiver mais de 44 centímetros de braço, uma coisa que pode ser feita é botar o manguito no antebraço e botar o esteto na artéria radial para medir a pressão. É uma coisa que, sim, funciona, mas é só em casos especiais, onde o braço do paciente tiver principalmente mais de 50 centímetros. Mais de 50 centímetros realmente não dá para medir nem com esse manguito maior, né, para paciente obeso. E como é que a gente faz a medida da pressão arterial, né? Na primeira consulta, o recomendado é medir a pressão nos 2 membros superiores, tá? Exatamente para a gente ver se não tem, se o paciente tem muita doença vascular, você pode ter uma diferença de pressão entre os 2 braços. E se a diferença for maior que 15 milímetros de mercúrio, é um indicativo de doença arterial, né? Principalmente a de subclávia e axilar. As medidas subsequentes devem ser feitas no braço com valores mais elevados de PA. Obviamente, porque se você for medir no braço com a pressão menor, não vai ser o valor correto, né? E medir a pressão de rotina com o paciente sentado, tá, pessoal? Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa que gera dúvida. Qual é o certo? Qual é o certo a gente fazer? Porque a gente vê o paciente internado, média pressão sentado e tal, deitado, né? O certo é você medir a pressão do paciente com ele sentado, tá? Sentado, com as pernas encostando no chão e com as costas apoiadas na cadeira. Esse é o certo, você vai apoiar o braço do paciente na mesa. A gente vai ver mais para frente ali direitinho como é que é feito isso, tá? O ideal também é medir a pressão arterial na posição do paciente em pé, na primeira consulta, e nas consultas subsequentes, nos pacientes com maior risco de hipotensão postural, né? Você mede sentado e depois mede a pressão com o paciente em pé. Na primeira consulta em todo mundo e não precisa ser em toda a consulta, mas de tempos em tempos nos pacientes idosos, nos diabéticos, nos pacientes sabidamente com desautonomia, no uso dos pacientes que a gente está tratando, principalmente os que estão começando, iniciando o antihipertensivo, é interessante a gente medir a pressão em pé e sentado em pé para ver se o paciente não está fazendo hipotensão postural, né? Que se cair mais de 20 milímetros a sistólica ou mais de 10 milímetros a diastólica, a gente fazer o diagnóstico aí de hipotensão postural e a gente tem que ver o que está acontecendo, se é da droga, se o paciente está um pouco mais desidratado, mas isso aí é interessante a gente ter em mente, tá? E qual é o que as diretrizes dizem para a gente fazer, anotar no prontuário, né? A gente não vai pegar e medir a pressão uma vez e anotar aquilo ali, que é o que geralmente a gente faz, né? Mas qual é o procedimento correto? É a cada consulta a gente medir 3 vezes a pressão no intervalo de 1 a 2 minutos. Vai lá, mede a pressão, continua o exame físico, deixa o manguito lá, mede de novo e mede uma terceira vez. Se as medidas diferirem mais de 10 milímetros de mercúrio, a gente pode medir outras vezes, tá? Mas a média das 2 últimas deve ser considerada a pressão arterial normal. Então, medir 3 vezes, a média das 2 últimas a gente considera a pressão normal, a pressão real, né? E só para ilustrar, pessoal, olha só como a diretriz ela bota vários passos para a gente fazer a medida correta da pressão arterial. Quem tiver curiosidade de consultar, é bem interessante, mas mostra como é que todo o passo a passo, como é que a gente deve fazer a medida da pressão arterial. Eu destaquei alguns pontos aqui mais importantes, né? O paciente deve evitar exercício físico 60 minutos antes da medida da pressão arterial. Aquele paciente que chega correndo, o paciente chegou atrasado, chega
às vezes chega esbaforido, que desceu do ônibus, veio correndo, esse paciente você não pode sentar no consultório e você já medir a pressão, porque provavelmente ela vai estar mais elevada. Então, o paciente tem que chegar, não pode ter feito exercício físico 1 hora antes, evitar bebida alcoólica, café ou alimentos ou fumo 30 minutos antes, atenção para o tamanho do manguito, estimar a pressão arterial pelo método palpatório, para a gente ter uma ideia do que vai vir na ausculta, insuflar o manguito de 20 a 30 milímetros acima da pressão sistólica, que a gente viu na palpação, e aí desinsuflar o manguito 2 milímetros de mercúrio por segundo, e auscultar 20 a 30 minutos abaixo do último som para confirmar o desaparecimento. Né? Quando você começa a ouvir o som, é a pressão sistólica, quando o som desaparece, é a pressão diastólica. Tá? Tem algumas pegadinhas aí que a gente tem que estar a par para não comer mosca aí na medida da pressão arterial. Tá? Nos idosos, pelo enrijecimento da pressão arterial, a gente pode ter um hiato auscultatório. Isso aí, pessoal, é muito comum. Eu vejo com bastante frequência isso no consultório. Você vê a pressão sistólica e você está ouvindo o som. Aí, durante a deflação, o som ele some. E aí você continua desinsuflando, ele volta a aparecer. Essa primeira vez que ele some não é a pressão diastólica. Ele vai voltar a aparecer e aí depois ele vai sumir de novo. Isso aí é bastante comum, o hiato auscultatório nos pacientes mais idosos. Se você fizer uma medida rápida, você vai estar lá ouvindo, sumiu, a pressão diastólica é essa, mas geralmente não é. Até porque o idoso, ele geralmente tem uma pressão diastólica ou normal ou baixa, né? Ele geralmente tem uma hipertensão somente sistólica. Então, você botou lá, tá 15 a sistólica. Aí você começou a desinsuflar, 10 milímetros de mercúrio, sumiu. Opa, tá estranho isso aqui. Aí eu continuo, deixo o esteto lá, continuo desinsuflando, aí você vai ver que ela vai voltar a aparecer no 80, e aí continua, e a diastólica, na verdade, é 60. Deu só um exemplo aqui, mas isso aí a gente vê no dia a dia com frequência, tá? Pseudohipertensão também isso aqui também pode acontecer, né? O manguito ele não consegue colabar a artéria, então você continua ouvindo o som, você vai insuflando acima da pressão sistólica real do paciente e você continua ouvindo o som. Isso aí é bastante difícil da gente conseguir diferenciar. Uma coisa que é teórica, que é a manobra de Osler, né? Que é você continuar palpando a artéria aqui, você continua sentindo palpando a artéria mesmo depois de desinsuflar o manguito. Isso aí seria seria sugestivo de pseudohipertensão, mas isso aí na prática é difícil da gente identificar. Só para a gente saber que em alguns casos a gente pode suspeitar no paciente idoso com uma pressão sistólica muito alta, que talvez aquela pressão sistólica não seja a pressão real do paciente, né? Mas isso aí na prática é difícil, porque a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse paciente e fazer a medida da pressão invasiva, então isso algumas vezes pode acontecer, mas só para a gente ter na cabeça que às vezes a pressão sistólica muito alta no idoso ela pode ser uma pseudohipertensão, tá? Idosos também apresentam com maior frequência hipertensão do avental branco, né, pressão do jaleco branco, hipotensão postural e pós-prandial e arritmias, como fibrilação atrial, que pode dificultar a aferição correta da pressão. A fibrilação atrial é um problema, né, porque tem que fazer a deflação do manguito com mais devagar ainda para a gente não... Como os sons vão ser irregulares, para a gente não pegar errado a pressão diastólica. Né? Pacientes obesos, cuidado com o tamanho do manguito, como a gente já falou, né? Manguitos pequenos, eles superestimam a pressão, e aferir no antebraço com a ausculta na radial naqueles pacientes com uma circunferência do braço maior que 50 centímetros, tá?